Gostaria de saudar meus queridos e amados ouvintes com a gloriosa paz do Senhor. Gostaria também de cumprimentar os amigos aqui presentes na Rádio Tupanatinga FM 104,9. É um prazer imenso, mais uma vez, estar com os amigos, né? Meu amigo Paulo Maranhão, nosso irmão em Cristo, saúdo com a paz do Senhor, o meu pastor líder, pastor Júlio, né, da Igreja Missionária, Nova Geração, a paz do Senhor, e o meu grande amigo, meu amigo Jailson. Eu tive o prazer de conhecê-lo na Escola José Emílio de Mello, tive o prazer de ministrar aulas de história a esse rapaz, e hoje eu tenho o privilégio de ministrar a palavra do Senhor ao coração desse rapaz. Então, é uma bênção estar aqui reunido com os irmãos e trazer uma palavra que vá de encontro à necessidade das pessoas sofridas, as pessoas que precisam do Senhor, que querem ouvir uma palavra. E eu trago um texto que é conhecido de muitas pessoas, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, que diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Meus amados, essa é uma passagem bem interessante, onde mostra que o Senhor tem o poder da salvação. Paulo e Silas, eles estavam andando pela Macedônia, pregando a palavra do Senhor, libertando os cativos, curando. E um certo momento, houve um alvoroço nessa cidade, e Paulo e Silas acabaram sendo presos, né, porque tinha muitos romanos por perto. E houve um alvoroço na cidade, porque um movimento dessa natureza vai mexer com todo mundo. E não era costume deles. Mas eles foram levados ao cárcere. E Paulo e Silas foram açoitados. Machucaram muito eles. Mas eles não reclamaram. O que eles foram fazer? Em vez de reclamar, eles foram fazer o quê? Orar. Foram orar ao Senhor. E olha o milagre que acontece. A palavra diz que à meia-noite aproximadamente, eles orando, houve um grande terremoto e a porta do cárcere se abriu. Mas eles não fugiram, mas o carcereiro ficou com medo, fugiram todo mundo. Mas Paulo gritou: ei, nós estamos aqui. Não fugiram. E o homem, vendo todo aquele alvoroço, vendo como aconteceu, ele perguntou: o que eu devo fazer? O que é necessário fazer para me salvar? Paulo e Silas respondem, que é o versículo 31, que vai servir de base para a nossa pregação. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Meus amados, Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Quando Ele diz, né, no texto sagrado, né, Paulo responde, né, para uma alma aflita, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo salva, porque a sua especialidade, meus amados, é salvar. O Senhor Jesus é especialista em salvar o cativo, salvar aquele que precisa. Jesus veio ao mundo justamente para os necessitados. Ele não veio ao mundo para os que não precisam dele, mas ele veio ao mundo justamente para dar a vida dele, para salvar justamente o pecador, a mim e a você. Ele é o Salvador por excelência.
ele salva o mais vil pecador. Não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho do pecado que você tenha cometido, não importa. Jesus, ele é o Salvador, só ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus Cristo, ele salva o indigente, o rejeitado da sociedade. Quando a sociedade rejeita, Jesus está pronto para resgatar. Jesus é o caminho, ele jamais vai virar as costas para você. Jesus não é um traidor, ele vai estar sempre presente. Quando você precisar, ele vai estar de braços abertos para receber, para salvar, para te limpar, para curar, para libertar. Essa é a especialidade do Senhor. Jesus Cristo, ele tira você, ele salva você do monturo, os miseráveis. Você que está passando por um problema e que você acha que não tem solução, que é impossível, Jesus diz para você, é possível, porque ele opera no impossível. A palavra impossível significa que não tem como resolver, mas ele diz que tem. E ele prova que tem, porque ele é vivo e poderoso. Meus amados, Jesus salva os marginais, as prostitutas, os viciados, os imorais, os descrentes, os ateus, os perversos, os ímpios. Veja, então não tem um ser humano que não possa ser salvo por ele. Não importa. Como nós dissemos, não importa o que você fez, quem você é. Jesus não quer saber. Jesus quer saber que ele tem a especialidade de tirar você daí. Se você acha que você está no fundo do poço, é exatamente aí que Jesus vai resgatar você. Ele vai limpar você, ele vai colocar você num lugar de honra. Você é uma pérola no jardim do Senhor. Você não nasceu para sofrer, porque Jesus tem a solução para o seu problema. Jesus quer entrar no seu coração, limpá-lo, adorná-lo e fazer com que você tenha uma vida, e vida em abundância. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, por mim e por vocês. É para isso que o Jesus veio ao mundo. Deus, o Todo-Poderoso, ama de tal forma, de tamanho amor, o ser humano, que ele deu o seu próprio filho para morrer lá na cruz do Calvário, para te dar vida em abundância. É para isso. Então Jesus, ele é um especialista na salvação. A graça de Jesus é maior, meus amados, do que todos os pecados. Não há pecado que supere a grandeza da graça de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus Cristo salva e ama a todos os pecadores. Algumas passagens na Bíblia Sagrada, no livro sagrado, onde mostra a salvação de Jesus, para vocês verem que é possível. Tudo é possível para o Senhor, porque Ele é Deus. Jesus Cristo, por quê? Por que Ele salva? Ele é o Salvador do mundo. Está lá em João 4:42. Jesus Cristo salva porque Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Então não tem um outro caminho a não ser o Senhor. Nunca pense que você está sozinho, meu amado. Você não está perdido. Pelo contrário, Jesus está à porta. Mas como o meu amigo Paulo, nosso irmão Paulo Maranhão disse, Jesus é educado. Ele espera você dar o primeiro passo em direção a Ele, para que Ele possa te acolher com seus braços. Ele possa te aconchegar e dar a você a salvação, te limpar, preencher todos os espaços vazios, para que você tenha paz, para que você tenha uma vida. É para isso. Jesus, então, Ele é o especialista.
Jesus Cristo, ele salva porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está lá em João 3,16. Jesus Cristo salva por quê? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, ele não veio para condenar você, ele não veio para te julgar. Jesus veio para te salvar. Foi para isso. Isso está em João 3,17. Jesus Cristo salva porque ele mesmo disse a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas 19, 9 e 10. Então veja, meus amados, quando você busca a presença do Senhor, você busca um socorro no Senhor, ele é digno para poder abrir os braços e falar: venha, filho, eu estou aqui, eu não deixarei você sozinho. Amém, meus amados? Que nesta noite você possa entender o grande amor do Senhor por você, que você possa entender que você não está sozinho, porque Jesus se faz presente. Ele é o único que pode curar suas feridas e caminhar você a uma vida, e uma vida em abundância. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos os ouvintes da Rádio Tupanatinga, que o Senhor Jesus possa fazer parte da sua vida. Venha para Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador, porque Ele tudo fará por ti. Amém? Aleluia. Gente, que coisa boa, né? Vocês que estão aí do outro lado ouvindo, que coisa maravilhosa. Meu amigo Jailson Panta, que coisa boa, meu irmão. Se eu tiver que falar alguma coisa depois da pregação do meu amigo professor Marcos, é poucas palavras mesmo, porque ele já disse tudo aqui, né? Jesus é o centro da nossa vida. Nós pregamos a Cristo crucificado. Uma vez disseram assim para Paulo: Paulo, mas você é tão inteligente, foi criado aos pés de Gamaliel, um homem do sinédrio importante. Por que você está servindo a Cristo? Você poderia estar solto, rapaz, você está aqui preso na minha frente. Ele olhou para o rei Agripa e disse assim: ó rei, se tu soubesse, ó rei, que eu sou mais livre que você aqui nessa sala. Eu não sou seu prisioneiro, eu sou preso do Senhor. Podem prender as nossas mãos, podem prender os nossos pés, mas não dá para prender a nossa alma, porque ela é livre. Meu irmão Paulo, ela é livre. Se tem uma coisa que é livre, é a nossa alma, porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de vida. E o Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Hoje nós temos vida. Glória a Deus por isso. Meus amigos ouvintes, glória a Deus por isso. Você pode viver essa vida maravilhosa de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa de Jesus que está sobre nós. Sabe, se tem uma coisa linda, né? Boa noite, meu irmão, tudo bem? Olha quem está por aqui. Muito boa noite, quero saudar aqui o meu irmão também, Gero, né? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Glória a Deus. Se tem uma coisa que nós podemos aprender, é que devemos sempre nos encontrar com o dono da fonte da vida. Se tem alguém que pode nos ajudar, aquele que é o mais precioso, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E uma mulher se encontrou com ele, ou melhor dizendo, ele estava aguardando ela. João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana, que ela foi tirar a água do poço, mas na verdade mal sabia ela que Jesus tinha uma água muito melhor para dar para a vida dela. Jesus, ele vem assim de uma forma tão simplória, tão singela, de uma forma assim tão sublime que a gente nem percebe.
A gente acha que está indo, né, com a farinha, com o leite, fala assim, não, eu estou na frente. Aí vem Jesus com o bolo prontinho e fala, tá aqui. Esse é o nosso Jesus. Então aquela mulher foi tirar água, mas ele falou assim, mulher, eu sei que você veio tirar água, na verdade eu estou aqui para curar suas angústias, seus temores, porque se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai tornar a ter sede. Essa água vai entrar dentro de você e vai se fazer uma fonte, vai jorrar para a vida eterna. Sabe, meus amigos que estão aqui na Rádio Panatinga, meus irmãos ouvintes, se tem algo que sacia todas as lacunas do nosso coração, é a água purificadora da palavra de Deus. É a pessoa de Cristo que preenche todo o vazio existencial da nossa alma, que é capaz de transformar a nossa vida, como ele fez lá em Caná da Galileia. O primeiro milagre, ele transformou uma água em vinho. Jesus pode transformar a nossa vida da água para o vinho, porque ele é Deus e ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Jesus. Então aquela mulher, ela olhou para Jesus e falou, Senhor, então me dá dessa água, porque eu quero beber essa água. E a Bíblia diz que Jesus conversou com ela, contou a vida dela, falou que ela, sabe, estava vivendo tudo aquilo que ela tinha vivenciado. Jesus sabia de tudo, porque ela falou assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Sabe, tem coisas, eu não sei se vocês que estão aqui, se já participaram de um culto, aonde você não contou nada para ninguém, mas foram lá e contaram todinha a sua vida, porque na verdade não era o pregador, não era o pastor, não era o irmão, mas na verdade era o próprio Jesus revelando toda a nossa história, porque ele nos ama tanto, tanto, de tal maneira que ele revela aquilo que ninguém sabe, porque ele, como Deus onisciente, ele sonda e conhece o nosso coração. E a Bíblia diz no Salmo de número 139, Jairus, tu me sondas e me conheces, me cerca por detrás e por diante, tudo tu sabes de mim. Tu meu assentado, meu levantar, se eu pegar a minha cama, levar até o mais alto monte, lá o Senhor vai estar. Se eu pegar a minha cama, lançar no mais profundo mar, lá também o Senhor estará. Para onde eu me irei, para onde eu fugirei da face de Deus? Não dá para fugir de Deus, gente, porque aonde nós formos, Ele estará lá, e aí Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso pensamento, o nosso coração, Ele tudo sabe da gente. Talvez a gente não falou nada, mas Ele vai lá e fala tudo, porque Ele nos conhece. E Jesus contou a vida daquela mulher e ela falou assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí Jesus olhou para ela olhou para ele, e aquela mulher vinha com um cântaro na mão. Aqui, o tempo, quando falamos de Deus, irmão Paulo, ele é muito curto, não é verdade? Mas se dava aqui uma pregação de umas 2 horas para falar só sobre o cântaro que aquela mulher carregava. Para vocês terem uma ideia, Gero, o cântaro daquela mulher representava as amarguras, representava os sofrimentos, representava muitas vezes a exclusão social, representava ela ser uma... Porque na verdade a mulher naquela época ela era repudiada pela sociedade pelo fato dela ser mulher. A mulher era vista naquela época como apenas um instrumento de reprodução para gerar filhos, e se não gerasse filhos, ela era considerada uma mulher seca, uma mulher amaldiçoada. E aquele cântaro representa toda a vida de tristeza daquela mulher. Mas quando ela vem com seu cântaro até aquele poço, o famoso poço de Jacó, e ela se depara com um judeu que não falava com o samaritano, porque havia uma rincha, e ela percebe que tem alguém esperando ali, e ele começa um diálogo com ela. Isso era inadmissível, mas mal sabia ela quem falara ao coração dela. Sabe, muitas vezes a gente pensa assim, o meu problema está aqui, mas eu não sei se Jesus pode resolver. Eu quero dizer para você, Ele pode e Ele quer resolver. Venha com seu cântaro. Muitas vezes a nossa vida é um cântaro cheio de amarguras, Paulo. E aí a gente vem até Jesus, sabe o que ele faz? Ele fala assim, ó, se você quiser eu te dou água viva. Quer trocar o seu cântaro pela água viva? E a Bíblia diz que aquela mulher falou, Senhor, eu quero, me dá dessa água. E aí ele se revelou para ela, falou, haverá um tempo
que ninguém vai adorar, nem no monte, nem no templo. Mas vai chegar um tempo, Jailson, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E chegou esse tempo. Porque na verdade o Pai não procura adoração, Ele procura adoradores. A adoração tem no céu 24 horas. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos que estão no céu se prostram, declaram e adoram que Deus é santo. E isso é o tempo todo. Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus procura adoradores, porque a adoração Ele já tem. E a Bíblia diz que aquela mulher deixou o seu cântaro, que já não era mais prioridade para ela, e ela foi contar para todos os samaritanos que ela tinha se deparado com um profeta. Você sabe o que acontece com a gente quando a gente se encontra com Jesus? A gente não consegue ficar calado. A gente compartilha a bênção e a gente fala dele para todo mundo. O fato de eu estar aqui, de nós estarmos aqui, é porque um dia Ele nos curou, um dia Ele tirou as amarguras, um dia Ele tirou os ressentimentos, um dia Ele tirou toda a tristeza que doía. E Ele falou assim: me dá tudo isso e eu te dou água viva. E nós estamos hoje aqui falando porque Ele nos curou aqui, lá atrás, de tudo que nós vivenciamos na nossa vida. E a Bíblia diz, e eu quero terminar com esse texto de Paulo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor. A Bíblia diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Deus tem algo novo para a tua vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você, tenha uma boa noite. Que o Espírito Santo de Deus faça com que essa palavra encontre guarida no teu coração e que nunca mais você se esqueça desse Deus. Vá e anuncie a palavra de Deus. Um grande abraço do seu pastor Júlio Rosino. Até a próxima, se Deus nos permitir. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.